Existe um grupo de homens que faz mulheres implorarem por atenção, e eles seguem 5 regras ocultas que ninguém te ensinou. Regras que ativam os gatilhos mais profundos do desejo feminino. E hoje, você vai conhecer todas elas. Você já percebeu que quanto mais previsível você é, menos ela parece interessada? Quanto mais você demonstra segurança emocional e clareza sobre o que quer com ela, mais fria ela fica? Isso não é azar. Isso é neurociência comportamental. O cérebro humano não se apaixona pela estabilidade. Ele se vicia na dúvida. E o cérebro feminino, quando se trata de atração, opera de forma ainda mais intensa nesse aspecto. O que realmente prende uma mulher não é saber que você a quer, é não ter certeza. A verdade é brutal. O desejo feminino é sustentado pela incerteza emocional. Quanto mais ela se pergunta, será que ele está interessado? Mais ela pensa em você. E quanto mais ela pensa, mais ela sente, porque na mente dela, pensar é o primeiro passo para se apaixonar. E a ausência de respostas claras ativa uma substância chamada dopamina, o neurotransmissor do vício, da expectativa, da recompensa futura. A mulher não se vicia em você, ela se vicia na ideia de te decifrar. Um estudo da Universidade de Virgínia comprovou isso de forma impressionante. Mulheres se mostraram mais atraídas por homens quando não sabiam o que eles pensavam delas, em comparação com quando tinham certeza de que eram desejadas. A incerteza, a dúvida, o e se. Tudo isso alimenta um ciclo psicológico que prende. E quanto mais ela sente que precisa entender o que você sente, mais ela se envolve emocionalmente. Você se torna um desafio emocional, não um prêmio entregue de bandeja. Mas aqui está o detalhe, que diferencia homens comuns de homens além da média. A incerteza não deve ser usada como jogo barato, mas como posicionamento psicológico. Você não finge desinteresse. Você constrói uma presença onde sua atenção é seletiva, onde sua aprovação não vem fácil, onde ela nunca tem 100% de certeza se te tem. E é aí que ela começa a lutar por isso. Isso não tem nada a ver com frieza, e sim com gestão emocional. O homem que revela tudo de imediato, que se abre completamente na primeira conexão, quebra o mistério. E o mistério é um dos pilares do desejo. Quando você é óbvio, você perde o poder. Quando você é enigmático, você se torna inesquecível. Essa regra, a da incerteza emocional, é o primeiro passo para reprogramar a forma como as mulheres te veem. A maioria dos homens corre para provar valor, para garantir presença, para mostrar estabilidade. E justamente por isso, são esquecidos. O homem que entende a psicologia feminina joga outro jogo. Um jogo onde cada gesto é calculado para provocar, não apenas agradar. Um jogo onde o objetivo não é estar presente o tempo todo, mas estar presente na mente dela o tempo todo. E quando você aprende a ser essa dúvida deliciosa, esse quebra-cabeça emocional, o próximo passo é inevitável. Se tornar o homem que todos desejam e poucos têm acesso. Porque o desejo feminino não é apenas instintivo, ele é social. E é aqui que entra a próxima regra oculta, onde a competição muda tudo. Depois que a dúvida emocional se instala, a mente dela começa a trabalhar em silêncio. E uma pergunta surge com força. Se ele é tão difícil de conquistar, será que outras mulheres também o querem? É nesse momento que o jogo sobe de nível, porque agora o que está em jogo não é apenas o desejo, é o valor percebido. E existe um fenômeno psicológico que regula isso. A mulher não deseja apenas o homem que a atrai, ela deseja o homem que outras mulheres também desejam. Isso é instinto, isso é biologia. Charles Darwin, ao estudar a seleção sexual, identificou que o desejo das fêmeas é influenciado pela preferência de outras fêmeas. Em linguagem moderna, se outras mulheres te querem, ela começa a te ver como alguém de alto valor. Porque o valor de um homem para o cérebro feminino é parcialmente construído com base na percepção social. Você não é só quem é, você é como é percebido. E aqui está o segredo. O valor real importa muito menos do que o valor que você projeta. Você pode ter uma vida comum, mas se sabe construir uma imagem de raridade,
de exclusividade, de liderança silenciosa, você se torna um prêmio. E o desejo feminino se orienta exatamente por esse sentimento, o de estar competindo, mesmo que inconscientemente, com outras mulheres por um homem que não está disponível para todas. Um homem que ela sabe que, se perder, será disputado. Por isso, o pior erro que um homem pode cometer é se colocar abaixo. Mostrar que está disponível demais, que aceita tudo, que precisa dela para se sentir valorizado. Esse comportamento comunica escassez de opções, necessidade e, o que é pior, desespero. E nada repele mais uma mulher do que um homem desesperado. O valor é percebido quando você demonstra que tem escolhas, mas faz seleções. Quando você mostra que não está ali mendigando atenção, mas sim oferecendo uma oportunidade rara, a de estar ao lado de alguém que outros querem, mas poucos terão. E aqui entra a sutileza da verdadeira sedução. Não se trata de ostentar conquistas ou parecer um galã de novela. Trata-se de saber se posicionar, de deixar pistas, de viver com intensidade real, cercado por mulheres, projetos, metas, tudo que comunica, mesmo sem palavras, que você está em movimento, que sua vida tem fluxo, tem energia, tem magnetismo, e esse magnetismo é irresistível. Você começa a notar isso no comportamento dela. Ela começa a observar mais, a procurar sinais, a se incomodar quando você não responde rápido. E tudo isso nasce não porque você a impressionou diretamente, mas porque você passou a ser um símbolo de valor. Alguém que está acima do padrão. Um homem que não se vende barato, que não está ali para preencher o vazio de ninguém, mas que já é completo e, por isso, mais desejado. Agora que você entendeu como a percepção de valor é amplificada pela competição inconsciente, é hora de aprender como manter essa percepção viva, mesmo quando você não está por perto. Porque o desejo mais intenso nasce muitas vezes na ausência. E é exatamente aí que entra a próxima regra, o poder da escassez direcionada. Mas antes de continuarmos, eu sei que este vídeo está abrindo seus olhos. Mas se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então presta atenção. O livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. A Psicologia da Sedução revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. O link está no primeiro comentário fixado. A Psicologia da Sedução é para quem realmente quer ser além da média. Você já reparou que os momentos em que ela mais pensou em você foram justamente quando você estava distante, quando você não respondeu de imediato, quando sumiu por um tempo, quando ela não tinha certeza se ainda estava nos seus planos? Isso não é coincidência. Isso é o resultado de um dos gatilhos mais poderosos do desejo humano, a escassez. Mas não qualquer escassez. Estamos falando da escassez direcionada. A ausência que tem um propósito. A ausência que cria significado. O erro da maioria dos homens está em acreditar que estar sempre presente é uma demonstração de valor, que dar atenção constante, responder rápido, se mostrar disponível, vai fazer com que ela se sinta especial. Só que não. O excesso de presença, por melhor intencionado que seja, mata a idealização. Porque o valor de algo só é percebido quando sentimos que podemos perdê-lo. E no mundo da atração, o que está sempre acessível perde o brilho. A mente feminina precisa de espaço para projetar, imaginar, fantasiar. E você só se torna uma figura idealizada quando está longe o suficiente para ser lembrado, mas perto o suficiente para ser desejado. A escassez direcionada funciona como uma lente. Tudo que é raro parece maior, mais valioso, mais necessário. E quando você controla sua presença, você controla o foco dela. Robert Cialdini, referência mundial em persuasão, mostrou como a escassez é um dos gatilhos mentais mais eficazes para aumentar o valor percebido. Mas no campo da sedução, isso ganha uma camada mais profunda, porque aqui não estamos lidando com simples decisões racionais, estamos lidando com emoção, com química, com instinto. A ausência estratégica ativa no cérebro feminino o medo de perder,
E esse medo se transforma em investimento emocional. Ela começa a lutar por sua atenção. Ela se adapta. Ela se molda. Mas veja bem, isso não é sobre sumir por completo. Não é sobre se tornar indiferente ou frio. É sobre saber o momento certo de sair de cena, de se retirar no auge, de desaparecer quando ela ainda quer mais. O homem que domina esse ritmo se torna inesquecível, porque ele nunca dá tudo de uma vez. Ele sabe que, na arte da sedução, o desejo é sustentado por pausas, não por presença constante. Agora que você aprendeu a manipular o desejo pela escassez, chegou o momento de transformar esse efeito em algo ainda mais profundo. Porque o que realmente faz uma mulher se prender a um homem não é só o quanto ele some, é o que ele representa na mente dela. E isso nos leva à próxima regra oculta: ser a narrativa que ela quer viver. Toda mulher carrega dentro de si uma história que quer viver. E o que prende ela a um homem não é apenas o que ele tem, mas o que ele representa dentro dessa narrativa interna. Ela pode não dizer isso abertamente, pode até achar que está buscando algo simples, estável, racional. Mas no fundo, ela quer uma experiência que transcenda o comum. E o homem que desperta esse enredo, que entra como o personagem certo no momento certo, tem nas mãos o tipo de poder que não se compra, não se força, se constrói. O desejo feminino se ancora em símbolos. Carl Jung já explicava: nós não nos apaixonamos por pessoas, mas pelos arquétipos que elas representam. Um homem que se posiciona como o guerreiro indomável, o rei inabalável, o rebelde com causa ou o amante impossível, ativa nela gatilhos profundos que nem ela mesma compreende. Ela passa a vê-lo não apenas como um parceiro, mas como um papel-chave na história que ela quer viver. Um papel que ela romantizou desde adolescente, que ela construiu nos livros, nas músicas, nos filmes, e que agora, diante de você, parece finalmente ganhar forma. E aqui está a virada. O homem que deseja ser apenas legal, agradável, bom partido, está se posicionando como figurante. E figurante não marca, não se torna inesquecível. Ela não quer apenas alguém que esteja ali. Ela quer alguém que a leve para algum lugar emocional, que a desafie, que a tire do eixo, que represente uma ruptura com a monotonia da vida. Você precisa ser o capítulo mais intenso da história dela. E isso exige construção. Não se trata de atuar ou fingir. Trata-se de entender qual imagem você projeta e como essa imagem encaixa no que o desejo feminino está buscando. Isso envolve sua linguagem, sua postura, seu silêncio, sua ambição, sua imprevisibilidade. Cada detalhe é uma linha no roteiro emocional que ela está escrevendo sobre você. Quando bem feito, você não é apenas uma lembrança, você vira a trama central, e ela não quer perder o fio dessa narrativa, porque perder você seria como abandonar um livro no melhor capítulo. A mulher não quer estabilidade o tempo todo. Ela quer intensidade que faça sentido, emoção com propósito. E o homem que entrega isso de forma autêntica, sem ser carente, sem se justificar, se torna um vício emocional, porque ela não sabe o que esperar, mas sabe que sempre vai sentir algo. E o desejo, no final das contas, é sobre sentir. Quando você representa uma jornada, e não apenas um destino, ela continua te escolhendo, mesmo quando tenta resistir. Você não é só mais um contato no celular dela. Você é o roteiro que ela volta mentalmente, repetidas vezes, tentando entender, tentando prever, tentando reviver. E essa repetição emocional cria um laço invisível, mas forte o suficiente para fazer com que ela volte, deseje, implore. E agora que você entendeu o poder de se tornar a história que ela quer viver, resta apenas uma última peça nesse quebra-cabeça. Porque nenhuma narrativa se sustenta se o protagonista não for sólido por dentro. E é por isso que a regra final é a mais importante: a soberania emocional, a arte de manter o centro, mesmo quando tudo ao redor é teste, caos e drama. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: regras ocultas. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média.
Depois de tudo que você aprendeu sobre incerteza, valor competitivo, escassez e narrativa, existe um ponto final que sustenta tudo. Sem ele, tudo desmorona. Com ele, você se torna inabalável. E esse ponto é a soberania emocional. É a habilidade de permanecer centrado enquanto o mundo ao redor tenta te desestabilizar. Enquanto ela testa seus limites, provoca suas emoções, desafia sua masculinidade. E ela vai fazer isso, não porque é má, mas porque o instinto dela precisa saber se você é sólido ou apenas fachada. A mulher respeita e deseja o homem que domina a si mesmo, que não precisa reagir a tudo, que não perde o controle diante de um silêncio, de uma crítica ou de uma tentativa de manipulação emocional. O verdadeiro poder masculino começa quando você não se dobra à pressão emocional dela. Quando você a ouve, mas não se submete. Quando você sente, mas não se entrega. E é nesse equilíbrio entre sensibilidade e domínio que nasce o tipo de homem que ela não consegue substituir. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora o poder de escolher. O homem que vive nesse espaço, que não reage de forma automática, que mantém a postura mesmo sob ataque, se torna uma força emocional. Ele não precisa levantar a voz. Sua calma já impõe respeito. Ele não precisa provar nada. Sua presença já comunica valor. E quando ela sente isso, algo muda dentro dela. Porque ela percebe que você é raro. E o que é raro é respeitado. E o que é respeitado é desejado. Ela pode testar, dramatizar, tentar te desestabilizar. Mas você não vacila, porque você entendeu que o verdadeiro jogo não é externo, é interno. Ela se conecta emocionalmente com o homem que representa segurança, não no sentido de previsibilidade, mas no sentido de firmeza. O homem que tem controle da própria emoção, que sabe o que quer e que jamais implora por aceitação. Esse homem se torna magnético, porque ele é uma âncora num mar de homens à deriva. E é nesse ponto que a frase de Nietzsche se encaixa como uma espada cravada na alma. Torna-te quem tu és. Esse não é apenas um conselho filosófico, é um chamado. Um lembrete brutal de que o homem mais desejado é aquele que parou de tentar ser o que os outros esperam e se tornou o que ele nasceu para ser. Um homem inteiro, um homem com identidade, um homem que se construiu por dentro antes de buscar qualquer coisa fora. No fim das contas, todas as outras regras, a dúvida, a escassez, o valor percebido, a narrativa, só funcionam se forem sustentadas por essa, o domínio de si. Porque o homem que não perde o centro nunca perde o poder. E o homem que mantém o poder é aquele por quem elas se apaixonam de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora, se inscreve no canal e torne-se membro para ter seu nome na tela final e fazer parte da nossa Irmandade. Aqui a missão é clara: formar homens que vivem com poder, estratégia e propósito. Lembre-se, você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para ser além da média. E é só o começo, meus irmãos.